Paulo Amarante, vou pedir para você contextualizar, porque isso aqui vai ser praticamente um programa dentro do 11 News, à parte, para a gente falar de saúde mental, para a gente falar da PEC 45, que está tramitando nesse momento no Senado, que é a proibição de qualquer, na verdade, a punição, né? Criminalização de qualquer porte de substância psicoativa. E nós temos aqui a Ana Paula, que é presidenta da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, e titular do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Então eu passo para você, para a gente receber a Ana Paula aqui com todo carinho. Paulo. É isso. Bom dia, boa tarde, né, Conde? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer, realmente. Eu sempre fico muito feliz de poder ouvir o João, ouvir a Maíra, você. Para mim tem sido a terça-feira um dia importantíssimo para poder atualizar, refletir sobre as questões que estão rolando aí no mundo e no Brasil afora. Sempre muito importante. E essa semana, nós estamos tendo algumas questões muito importantes na área de saúde mental. A dengue, você falou, agora essa febre do Oropouche, né, também transmitido por mosquito, por insetos, que está começando, é mais uma dor de cabeça que nós vamos ter, da importância de pensar nas políticas aí de enfrentamento dessas infecções, essas doenças que estão surgindo, que estão virando epidemia. A questão da resolução do Conselho Federal de Medicina contrária à regulamentação do aborto legal, né, para crianças, adolescentes, vítimas de estupro, etc., são pautas importantes. Mas a pauta da PEC, a PEC 45 de 2023, né, ela traz um alerta muito grave. Nós estamos vendo assim, um pensamento no lado das práticas conservadoras, da direita na área de saúde, com essa busca da criminalização da questão do porte de droga, de substâncias, etc., de qualquer tipo de substância psicoativa, que está crescendo muito com essa demanda de internação compulsória, a ideia de reduzir toda essa problemática a medidas que são de criminalização, que são de punição. Por esse motivo, eu pensei na ideia de convidar a Ana Paula, você já falou, presidente da Abrasme, mas também membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, todos esses conselhos, Conselho Nacional de Saúde, Política sobre Drogas, o CONAD, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, todas as associações, Abrasme, Abrasco, SEB, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, estão se posicionando contrários, apontando para o retrocesso, o aumento da ideia de que se resolve essa questão de uso de substância com medidas punitivas, de repressão, etc., favorece a toda uma ideologia conservadora da bancada da bala, bancada da Bíblia, etc. Então, eu pensei em convidar a Ana Paula, que está dentro desse debate, participando como protagonista dessa discussão, participando da elaboração dessas notas, desse debate, para que ela pudesse nos falar desse lugar que ela está participando. Maravilha, então vamos ouvir a Ana Paula, querida Ana Paula, bem-vinda aqui, obrigado, viu, por atender nosso pedido. Queria um desenho geral, inicial, teu, sobre esse debate, sobre a criminalização total. Aí, como é que você está sendo ouvida? Você tem conversado com as autoridades, senadores e parlamentares sobre isso? Ana Paula Gujor. Então, Conde, agradecendo o seu convite, o convite de Paulo Amarante, nesse espaço que é tão importante de diálogo com a sociedade, que para nós, das entidades e movimentos da sociedade civil, esse é o momento em que nós precisamos ampliar essa discussão para que a sociedade possa ter acesso a uma discussão de forma robusta, de forma consistente. Você me pedindo para fazer esse desenho, um panorama geral, eu poderia dizer, para tentar ser direta e não hermética. Eu acredito que, primeiro, é importante a gente dizer do que se trata essa PEC.
porque eu tive a experiência também de poder estar acompanhando essas discussões que são feitas, né, os debates contra, a favor, que são levados, né, por muitos, tanto parlamentares quanto pessoas favoráveis a essa aprovação, e vira uma grande cortina de fumaça. Na verdade, a PEC é um projeto de emenda constitucional que insere no artigo 5º da Constituição Federal, Constituição de 1988. O artigo 5º é um artigo sobre a garantia dos direitos fundamentais. Então, ela insere nesse artigo 5º de garantia de direitos fundamentais um item que aponta para a criminalização da posse e do porte de todo e qualquer tipo de drogas ilícitas, consideradas ilícitas, né? Então, é disso que a gente está falando, de inserir no artigo 5º a criminalização de todo e qualquer tipo de droga que hoje é considerada ilícita, diferente do que vigia até então, aonde esta discussão sobre política de drogas dizem respeito a uma legislação ordinária e a regulamentações específicas dos diversos ministérios envolvidos. Então, quando a gente vai trabalhar com esse debate, vem muito aquela ideia, não, está querendo liberar tudo, etc. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de não incluir na Constituição, de obedecer os ritos, que são os ritos pressupostos nos processos democráticos, que são os ritos dos debates com a sociedade, no caso, audiências públicas, no debate com o parlamento, e, a partir disso, se estabelece leis ordinárias e não se insere na Constituição. Isso é do que a gente está falando. Tá? Um outro aspecto que é muito importante que a gente levante, né, é uma problematização. Eu não vou me aprofundar, porque eu sou, né, do campo da saúde, das ciências da saúde, eu sou psiquiatra, e a minha pós-graduação diz respeito a isso, né, sou doutora em saúde pública, mas nesse diálogo amplo, interdisciplinar que nós temos travado, nos parece, e isso está apontado numa nota técnica que foi aprovada recentemente pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que há uma inconstitucionalidade nessa proposição. E uma inconstitucionalidade porque, nesse artigo 5º de garantia dos direitos fundamentais, está não se contemplando esse olhar sobre o direito individual, a liberdade individual e a liberdade e o direito à sua privacidade. Isso é um. E o outro é onde se diz sobre a lesividade, que fala, né, se você está portando, usando, e isso não se constitui em um dano, em um risco, e uma lesa ao outro, então a gente está incidindo, né, também contra um princípio que já está pressuposto nessa Constituição, incluindo aqueles que são cláusulas pétreas, ou seja, são cláusulas que, em sua construção na Constituinte, se estabelece que só podem ser mexidos no caso de se instituir um novo amplo debate constituinte com a sociedade. E esse artigo 60 está sendo lesado quando, por conta das suas questões individuais, né, individuais não, coletivas, eleitoreiras e de disputas, né, nos seus espaços de garantia aí dos seus votos e dos seus retornos econômicos e por aí vai, se está fazendo uma mudança situacional dessa Constituição, né? Então, o que a gente... esse no aspecto legal. Se a gente pensa no aspecto, e aí eu vou ser bastante direta, essa PEC é uma PEC que há um consenso entre aqueles especialistas e essas entidades que fazem esses estudos, que é uma PEC racista. Por quê?
Porque todos os problemas que nós temos hoje no âmbito da política de drogas, seja no âmbito da segurança, seja no âmbito da saúde, em nada essa PEC transforma, ao contrário, né? Uma das grandes motivações do encarceramento, do hiperencarceramento, e aí, hiperencarceramento de quem? De pessoas pretas, de pessoas periféricas, dizem respeito a não haver uma definição do quantitativo do que é posse e para uso, do que é usuário e do que é traficante, né? Quantitativo de posse para uso e aquilo que é posse para o tráfico. E, obviamente, essa discussão que reverbera, que tem como consequência a PEC, é uma disputa entre o judiciário, que está lá discutindo um recurso extraordinário sobre um jovem que foi condenado com 3 gramas, se eu não me engano, de maconha, né? E ele foi condenado a X tempos de prisão. E esse é o recurso que está sendo discutido, e quando se vai discutir no STF, vai se discutir, bom, isso abre um pressuposto aí, né? Desse jovem foi absolvido. Ana Paula, deixa eu só fazer aqui uma transição, a gente vai seguir nessa mesma... Quando a gente vê o perfil, né, dos senadores, dos deputados, infelizmente, a gente percebe que quase que a gente toma a mesma posição do governo, né? Falando, não vou discutir com esses caras. O governo saiu do enfrentamento dessa questão. E aí eu vou passar a palavra para o Paulo, até para ele refinar um pouco essa questão, para a Ana Paula responder na sequência. Como é que a gente vai lidar com isso? Quer dizer, na ambiguidade do STF está acenando para um lado, e o STF é o guardião da Constituição, e por outro lado o Senado e o parlamento, de maneira geral, vindo com essa brutalidade populista, né? Que é uma coisa assim que assombra, desencadeando efeitos para várias dimensões aí da política de drogas do país, se é que eles conversam com essa política de drogas. Então, Amarante, passo para você, depois a Ana vai retomar aqui. Conde, eu penso que essa PEC, ela obscurece a discussão, ela apaga a verdadeira questão, né, do uso de substâncias na sociedade. Ela, por exemplo, ela retira do palco do debate as pessoas que têm algum tipo de uso problemático, né? A pessoa está possuindo alguma substância, ela tem um uso problemático, né, que se fala assim, no senso comum, dependência química, ela precisa de um apoio, está vendo? Não, tudo isso vai ser transportado para o lado da criminalidade, não é? Então, não vai ser pensado como atender essa pessoa, como cuidar dela, como ajudá-la. A experiência nossa com o tratamento de pessoas com uso problemático com drogas demonstra que muitos querem sair do uso de drogas, pedem ajuda, drogas lícitas, ilícitas, inclusive drogas psiquiátricas. Pedem, pelo amor de Deus, pedem socorro, porque querem parar, querem desmamar a droga psiquiátrica, a droga ilícita que ela utiliza, a droga lícita como o álcool, né? Então, você vai pegar parte dessa questão relacionada às drogas ilícitas e vai transportar isso em problema de criminalidade. Como a Ana Paula falou, a questão da quantidade, que pode ser um problema, é debatido em vários países, há diferentes abordagens em relação a isso. Você pode, hoje, acabar com essa discussão. Qualquer pessoa, com qualquer quantidade é criminalizado, o que também facilita muito a plantar, né, a forjar o uso de pessoas, e isso levar pessoas cada vez mais. As prisões estão lotadas, a gente sabe de pessoas negras, de pessoas pobres, de pessoas, né, de classes populares, que são levadas a essa ideia de que são traficantes. Então, eu acho que essa é um debate que o Senado, a iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, está jogando para o seu público, né? Um público conservador que acredita que a questão é porrada. Por isso que eu falei, a bancada da bala. É prender, exterminar, é isolar, é segregar, entendeu? É retirar, institucionalizar, e não pensa em políticas públicas. Eu sempre falo, além da política de saúde que está
de uma certa forma, organizando a ideia da política sobre drogas, existem outras políticas públicas. A questão de drogas não pode ser pensada nem como questão jurídica exclusivamente, judicial, né? Nem como questão só de saúde. Tem a ver com trabalho, com dignidade, com direitos humanos, com ingresso social, com educação. Aquela pesquisa que foi feita, famosa pela Fiocruz, que Osmar Terra proibiu a divulgação, ele queria que a Fiocruz provasse que as pessoas que estão nas chamadas cracolândias estavam ali por causa do crack, que destruiu a vida delas, elas começaram a usar crack e a vida delas desmoronou, elas foram parar. E a pesquisa demonstrou que não. Elas estavam ali porque elas são pobres, elas são desfiliadas, elas estão fora do mercado, elas estão fora das políticas públicas. E o Osmar Terra proibiu a divulgação da pesquisa, né? Isso que a Maíra também falava. A ciência, ela não é totalmente a verdade, mas ela aponta, ela é plural, ela tem possibilidades, ela revela coisas que não é ideologia, que você diga, não, isso é porque é vagabundagem, isso é coisa de criminoso, etc. Então, desloca essa questão. E o Senado, então, agora está enfrentando, levando para um lado um debate que é muito mais amplo e que precisa ser feito. Deixa eu, então, passar para a Ana Paula aqui com a seguinte questão. Ana Paula, você é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, que é a Abrasme, e membro titular do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Eu quero saber como é que você está travando a interlocução, se é que você está, com as autoridades ali do parlamento, e se não era o caso, já que é uma questão de saúde pública, na visão de vocês, do Ministério da Saúde estar envolvido também numa negociação junto aos senadores. O que você acha dessa questão que é mais política, né, Ana Paula? Sim. Bom, no âmbito do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, nós temos um quantitativo de entidades da sociedade civil que temos discutido de modo bastante reiterado, tanto com a própria Secretaria Nacional, que hoje tem, né, seu assento como representante do ministro, quanto com o próprio parlamento, né? Então, tem sido feita já lá no início, enquanto estava no Senado, porque iniciou essa tramitação, e uma tramitação relâmpago, a partir dessa proposição do senador Rodrigo Pacheco, que o que se pressupõe de ritos da necessidade de se estabelecer um conjunto de debates, incluindo um debate com a sociedade, quando é um tema dessa dimensão, dessa importância. Esse debate foi abreviado, passou pela CCJ, foi para votação, cinco intervenções. Nós tivemos, né? As entidades presentes, né? Como conselheiros do CONAD, nós, a Abrasme, Plataforma de Drogas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB também estava presente, o Conectas, a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento da Ciência. Nós estávamos nessa discussão com o Rodrigo Pacheco. Isso me parece que foi no dia 4 de abril, se eu não me engano, foi no dia 4. E ele se comprometeu naquele momento a criar um espaço de debate. Isso está disponível no YouTube. Aconteceu na outra semana um debate no Senado, em que nós tivemos representação dos especialistas que nós escolhemos, e posteriormente também o governo indicou algumas pessoas, o governo, o Senado indicou, os senadores indicaram algumas pessoas, dentre elas o Osmar Terra. Depois, quando foi votada a aprovação em primeiro e segundo turno, e agora está na Câmara dos Deputados, e continuamos nesse movimento, né, nesse processo de diálogo com os parlamentares, de partidos progressistas, e buscando adesões de parlamentares que têm esse desejo de fazer uma política séria. Porque quando a gente está falando de direito à saúde, de segurança pública, e do impacto que
essa PEC terá também no aprisionamento, também na criminalização das pessoas mais pobres e periféricas, né? A gente está fazendo esse processo de diálogo com esses deputados sérios, né? Nós tivemos no Senado o apoio para essas conversas com o senador Jacques Wagner, que tem se colocado como um democrata no estabelecimento desse diálogo, e em resposta ao Ministério da Saúde, não é por falta de convite, né? Em diversas estratégias dessas pautas mais polêmicas, né? Há uma abertura com recomendações, com diversas discussões sendo feitas, e aí a participação pública eu acredito no posicionamento específico do departamento aqui de respeito, é uma necessidade, é fundamental, e todos esses, né, esses conselhos e entidades estão abertos, inclusive o Ministério da Saúde tem assento no CONAT, né? E na nota técnica publicada, ele votou, o seu conselheiro, que está lá na representação, votou favoravelmente. A questão da participação no debate público me parece que diz respeito a uma política de governo e a esse lugar, né, que é de opção daqueles que aceitam os cargos de segundo, terceiro, primeiro escalão no governo federal. Eu estou me lembrando aqui, eu recebi o Carlos Mink aqui já faz um tempinho, e ele me falou, eu estou pensando nos parlamentares que são de direita e que, como você disse aqui, são sérios, né? Porque existem, né? Eles são de direita, são sérios, ainda existe alguns desses aí. E o Mink disse que aprovou uma lei, Amarante, se você souber, por favor, refrescar aqui a memória, eu não vou me lembrar qual lei, acho que é justamente o uso da maconha medicinal estadual no âmbito do Rio de Janeiro, porque o Mink é deputado estadual, e que ele dialogou com os deputados de direita e ele disse que foi muito bom, que os caras entenderam o que ele estava dizendo ali, a importância, que eles tinham filhos, né? Tinham deputados ali que eram de direita, que tinham filhos que precisavam de tratamento especial e tudo mais, e ele passou, acho que é a liberação realmente da maconha como o óleo medicinal, né? E aí é isso, porque acho que a gente precisa discutir, como a Ana Paula está dizendo. Paulo, passo para você para a gente fazer aqui um arremate, Paulo e depois a Ana Paula na sequência, de conversar com esses setores conservadores, mas que guardam ainda condições de um debate, né? E não estão só naquela questão. Eu acho que até o Rodrigo Pacheco poderia ser uma figura que tem se mostrado aqui com certas ambiguidades perturbadoras, mas como presidente de um poder, né, ele poderia conduzir isso com mais, enfim, acho que com mais suavidade, em vez de impor uma votação. O que você acha, Paulo Amarante? Pode abrir seu microfone aí, querido, para você falar para a gente. Eu que não está aberto. Não estava aberto. Não, eu tinha fechado. Primeiro, eu ri na hora que você falou do ambiguidade... do Rodrigo Pacheco. Ambiguidade perturbadora, né? Eu fiquei com medo disso virar um novo diagnóstico, transtorno de personalidade perturbadora. Entendeu? Hoje está tudo sendo diagnosticado. Então, essa questão é interessante. Eu vou, inclusive, depois devolver, porque eu quero ouvir a posição da Ana Paula, presidente da Abrad, de todo esse... Porque a questão da cannabis, do canabidiol, ela tem algumas especificidades, né? É importante entender que tem hoje um lobby internacional potentíssimo para retirar a cannabis desse meio. Daí que a ideia do porte legal de substâncias ilegais, ela vai ser retirada para o uso medicinal, né? E se pudéssemos seguir o exemplo do Uruguai, você falou agora do Mojica, né? Que regulamentou o uso da maconha, regulamentou. Não foi uma liberação geral. Eu trabalho no Uruguai também, você sabe. Não é uma bagunça. As pessoas pensam que regulamentar é todo mundo. Então, tem, assim como o tabaco regulamentado, o álcool regulamentado. Você não pode beber dentro de uma sala de aula, dentro de algum espaço. Você tem regulamentação. Então, isso é muito importante. Então, a maconha medicinal está sendo regulamentada aqui no Rio, em nível nacional. Um médico psiquiatra, colega, eu também sou psiquiatra, me falou que esse ano
ano passado, no Natal, a empresa, digamos, as empresas que mais deram brindes, os laboratórios dão muito brindes a médicos, né? Foram as empresas do canabidiol. Olha só, os brindes de final de ano, costumam ganhar jantares, às vezes vinhos e coisas assim, foi canabidiol. Existe um lobby muito importante aí, e, claro, ao mesmo lado, eu tive na comemoração, numa cerimônia na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, com o Siddhartha Ribeiro, quando ele foi homenageado, muitas entidades produtoras do óleo, né, da maconha, do canabidiol, estavam presentes, com muita resistência, porque há muito conservadorismo, há muita pressão. Por outro lado, também é importante, Conde, vislumbrar que não é o novo, a nova magia, porque todo mundo está dizendo que serve para tudo. Você anda no Rio de Janeiro, você tem outdoor, dizendo cannabis.com, entendeu? E também, assim, há esse risco. É por isso a importância, quem está falando agora, voltando lá para a Ana Paula, da regulamentação, seja de qualquer substância que tenha um efeito psicoativo, desde o medicamento psiquiátricos, né? Melhor regulamentação, melhor controle social, há substâncias ditas ainda ilícitas, mas que você tem que ter, então, uma regulamentação. E o canabidiol, a Ana conhece bem também esse debate, tem uma especificidade, inclusive na PEC 45. Eu acabei até misturando, porque um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto, embora eles tenham interligações. Agora, Paula, vou pedir para você, a gente está terminando aqui o programa, recado que você poderia dar para a sociedade brasileira com relação a esse tema, assim, para o leigo, para a pessoa que está ali, que não consegue entender direito o que está acontecendo na legislação brasileira, até porque você tem essa disputa entre judiciário e legislativo. Eu queria que você desse essa mensagem para a gente aqui. Ana Paula Gujó. Bom, primeiro, respondendo o que você me perguntou antes, mas também fazendo esse recado da importância da sociedade estar atenta que esse debate da PEC 45 não é um debate sobre a saúde das pessoas, não é um debate sobre segurança pública e saúde das pessoas. Isso é uma disputa entre o Supremo Tribunal Federal e a resposta que a área conservadora do Senado e do Parlamento, Congresso Nacional e Senado, quer dar ao STF, ainda resquício dos anos sombrios que nós atravessamos. Então, é isso que está sendo discutido. No âmbito da saúde coletiva, da saúde pública, sabe-se que a criminalização, ela gera uma restrição do acesso às pessoas, restrição do acesso ao cuidado, porque a pessoa, para buscar cuidado, ela precisa se sentir segura para ser acolhida, para ser tratada. E quando parte-se do pressuposto que quem usa é criminoso, essa pessoa que usa, quando existe algum problema, ela não vai buscar ajuda. E depois, olhando os dados estatísticos no âmbito da segurança pública, o que se vê é que a grande questão é essa regulamentação. Não vou nem discutir descriminalização e regulamentação, vou discutir aquilo que está bem claramente colocado. Não existe uma diferença entre usuário e traficante, e isso diz respeito a uma regulamentação ordinária. Hoje, quem define é o delegado. O delegado que representa instituições que, tradicionalmente, possuem os seus preconceitos. Então, se ele encontra uma pessoa preta com 10 gramas no Morro do Alemão, ele é traficante. Se ele encontra uma pessoa branca de olho azul passeando em Ipanema, aquilo ali é o quê? Usa para os amigos, né? Vai dividir com os amigos. Então, essa é uma questão. A questão da maconha medicinal é um caso à parte, porque, ao mesmo tempo que, ao não se criminalizar o CBD, não se pensa que existe a maconha medicinal, né? O óleo, o óleo pode usar, tá bom, mas vai vir de onde? Se todas as associações hoje necessitam para funcionar, de uma autorização de liminar judicial.
Então, se tem pessoas, grupos de pais, de mães, de pessoas que necessitam fazer o uso medicinal e que precisam funcionar sob liminar, sob o risco de ser preso a qualquer momento. A solução para isso importa. Então, enquanto você pode pagar 300, 400, 100 e pouco, você vai pagar R$2.000. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo clinicamente e ela pagou por um vidrinho R$1.200. E aí esse vidrinho é importado. Esse pode. Esse é tranquilo. Agora, quem vai fazer, inclusive na produção, não estou falando do fornecimento pelo SUS, não. Estou falando na produção, por entidades, por instituições de ciência, de tecnologia, que têm condições de desenvolver essa produção ampla, a nível do SUS, como desenvolve vacinas também. Por que não pensar nisso? Está perdendo um mercado gigantesco, inclusive para gerar emprego, nessa questão da cannabis medicinal.